Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de artes? Vamos lá? Bom, nossa aula de arte de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a arte rupestre. Vamos ver o que é isso? Na página 128 da apostila de vocês, acompanha comigo aí, por favor. Página 128. Panorama da arte rupestre mundial. Nessa unidade estudaremos um tipo de manifestação artística que foi criado na pré-história, a arte rupestre. Conheceremos diversos registros dessa arte encontrados em várias partes do mundo. O que era isso? Bom, aqui diz assim, a história vem antes da história. Então, antes da história que a gente conhece na escola, havia uma história atrás disso tudo. Quando você ouve o termo pré-história, o que vem na sua mente? Pensa aí. Pré-história. Antes da história. Como você acha que era a vida do povo naquela época? Sem celular, sem televisão, sem nada disso, imagina. Eles não tinham nem acesso a fogão, nada da tecnologia que a gente tem. Então, como é que eles comiam, como é que eles se locomoviam, do que eles gostavam? Pré-história é o nome dado a um período muito longo de tempo, o maior deles, em que houve a existência humana. Assim como em épocas em que vieram depois, ao longo da pré-história, houve modificação nos hábitos dos seres humanos, hábitos alimentares, locomoção e outros, na maneira que eles percebiam o mundo. Vejamos, se pré-história que vem antes, pré-história, portanto, significa um período que vem antes da história, mas tudo o que aconteceu não faz parte da história dos nossos antepassados? O que separa então a pré-história do que é considerado história? Mesmo com muitas divergências entre os estudiosos, convencionou-se que a invenção da escrita, ela foi aproximadamente 4.000, no ano 4.000 a.C., que esse que é o ponto que separa a pré-história da história. E dessa maneira, tudo que aconteceu antes da escrita é considerado pré-história, mas isso não significa, no entanto, que esse período não seja importante, pois muitas evoluções do modo de viver do ser humano aconteceram na pré-história, como a domesticação de animais, desenvolvimento da agricultura e a produção da cerâmica. Por incluir um período de tempo muito extenso, a pré-história foi dividida em algumas partes. Vamos ver aí, na página 129, lá embaixo. Nós temos a pré-história como paleolítico, neolítico e início da agricultura. E temos a história como idade antiga e invenção da escrita. Deu para entender? Aí vem explicando sobre o período paleolítico, período leonítico. O paleolítico, ele é 2,5 milhões antes de Cristo, e paleo significa pedra. É o período mais antigo da pré-história em que se tem registro da humanidade, tá? Esse período paleolítico. E o neolítico, ele é de 10 milhões de anos antes de Cristo, a 4.000 antes de Cristo. É o período entre o fim do Paleolítico e o início da história, em que o modo de vida do ser humano sofreu uma grande transformação. Ele passou a controlar a natureza por meio da agricultura, e desse modo os historiadores consideram a agricultura como a prática que estabeleceu a divisão entre os períodos Paleolítico e Neolítico. Jogo rápido, vamos para esse jogo rápido aí. Para os historiadores, que acontecimento na vida humana foi o ponto que dividiu a pré-história da história? Quem lembra? O desenvolvimento da escrita. Tá aqui a resposta D. Jogo rápido. Aí, vai falar sobre a arte da pré-história desde quando se pintou. As pinturas eram assim, na pedra. Precisavam ser decifradas. Né? Hoje em dia nós temos aqui, os nossos emotions, nossos emojis, mas antigamente era pinturinha na pedra, né? Página 123. Antes disso, aqui nós temos um jogo rápido na 132. Quando temos fome, sentimos necessidade de alimentar, quando temos sono, de dormir, e quando temos necessidade de nos comunicar, usamos os códigos, né? Até falei isso aí já com vocês. Se não existissem palavras, como você se comunicaria? Tente comunicar alguma coisa para os seus colegas usando formas de palavras de linguagem não composta. Não precisa fazer não, tá? Só para ter uma ideia. Mas o que é arte rupestre?
A arte rupestre é a arte sobre a rocha. É aquela escrita que era feita, deixada, tá, nos sítios arqueológicos. Nós temos vários tipos de arte rupestres aí, ó, nas páginas seguintes, ó, cada uma mais interessante do que a outra. Depois vocês olhem com calma, analisa, tá? Nós temos o raio-x da obra na página 137 aí, ó. Vem a pintura de um cavalo que foi feita no alto de uma caverna, num lugar de difícil acesso, de pouca iluminação. Depois vocês dão uma olhadinha aí, tá? Nessas pinturinhas todas aí, com calma. E respondam para mim, por favor, as páginas 138 até a 140. Ok? Pode ler com calma, analisar essas obras com calma. E fazer essas páginas para mim, por favor, tá bom? Eu vou colocar a resposta em PDF no grupo de vocês, ou então, na próxima videoaula, eu corrijo aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês, por hoje é só. Fui!